Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu estou aqui com o Sérgio e com o Ivan para falarmos como melhorar ou aprimorar a interação entre os alunos na sala de aula. Para começar, Sérgio, uma pergunta para você. Como é que você distribui essa questão de pair work? O que você tem como sugestão? E já aproveito e faço uma segunda pergunta. Como é que o professor pode elaborar tarefas e atividades que fomentem ainda mais a interação entre os alunos? Ótima pergunta, Du. Eu acho que ninguém, todo professor que ensina inglês de forma comunicativa, né, vai concordar da importância dos alunos trabalharem em duplas, trios, grupos, para que o propósito da língua seja, né, como a gente fala, accomplished, das pessoas interagir, dos alunos interagirem e começarem a se comunicar entre si. Quando você fala de tarefas, o que eu vejo do que é muito comum muitas das vezes nós que usamos livro curso, a target language ela vem do texto, né? Quando eu falo texto, pode ser um texto focado na habilidade de reading, como na habilidade de listening. Eu vou chamar isso de texto de forma geral. Então, muitas das vezes a gente trabalha com reading e listening, e depois a language que o aluno, seja uma estrutura gramatical ou itens lexicais, eles vão sair desse texto. E aí, logo em seguida, a gente tem atividades para que os alunos consigam colocar em prática, né? A utilizar essa target language. E aí o que acontece? A gente vai ter essas atividades, esses testes que vão envolver os alunos em algum tipo de interação. O que eu percebo é que muitas das vezes essa interação ocorre através de perguntas. Então, os alunos têm que fazer perguntas um para o outro e a target language já está nessa pergunta. Eu acho legal porque, número um, né, eles vão estar fazendo perguntas, vão estar interagindo, mas eu acho que isso pode ser ainda mais melhorado. E como? Quando a gente pensa em alunos mais básicos, eu vejo que uma coisa que acontece eles fazem as perguntas um para o outro e às vezes, por aquela ânsia, né, de estar pensando na pergunta que eu vou fazer, eu acabo nem ouvindo o que o meu interlocutor falou. Então, acaba que o propósito da atividade, da interação, que é a comunicação, ou seja, você falar, eu ouvir o que você falar, decodificar o que você falou, e para que eu possa responder, ele acaba se perdendo. Então, aquelas perguntas que eram para ser comunicativas acabam não sendo, porque eu posso simplesmente fazer toda a atividade sem ao menos ouvir o que você teve para falar. Então, como que eu acho que a gente pode melhorar isso? Eu acho que na hora que o professor vai pensar, por exemplo, numa atividade que vai envolver a interação, um pair work, por exemplo, é pensar assim: o que o aluno que vai ouvir aquela informação vai fazer com aquilo? Porque se ele não for fazer absolutamente nada com aquela informação que ele está recebendo, aquilo acaba se perdendo. Então, a Penny Earl, que é uma autora famosa, né, que a gente conhece, ela fala que seria interessante a gente conseguisse transformar atividades em tasks. Como assim? Fazer com que o aluno tenha que fazer algo com aquela informação que ele vai receber. Então, eu acho que uma das formas mais simples de fazer isso é não só pedir para os alunos fazerem perguntas um para o outro, mas a hora que o outro responder, fazer uma follow-up question. O que seria uma follow-up question? Eu ouvi o que você. O Ivan, por exemplo, a gente está fazendo para work com o Ivan. O Ivan faz uma pergunta para mim, eu respondo. O Ivan tem que ouvir o que eu respondi para criar uma pergunta baseada na minha resposta. Então, isso força o Ivan a ouvir aquilo que eu tenho para falar. Essa seria uma das formas mais fáceis para tentar fazer com que realmente ocorra a comunicação, porque eu tenho que ouvir o que o meu parceiro está falando para que eu possa fazer algo em relação àquilo. Essa seria uma dica para deixar o pair work ainda mais interativo. Muito legal, Sérgio. Ivan, como é que você vê essa questão de pair work, por exemplo, com um aluno que tem mais facilidade, aluno que tem um pouco mais de dificuldade, ou aquele que é mais falante e mais calado? Como é que você trabalha essas questões? É, Antes eu só, enquanto o Sérgio foi falando, me deu um insight aqui quando nós conversamos sobre comunicação não violenta. Vocês lembram que a gente conversou com o professor Pablo, né? E uma das coisas uma das coisas encorajadas aí na comunicação não violenta, Sérgio, é fazer esse checking para ter certeza que eu estou ouvindo o que você está me falando. Isso na comunicação não violenta tem várias formas. Você pode parafrasear o que a pessoa falou, ou você pode. É muito comum na comunicação violenta. é, eu estou ouvindo você dizer isso. É isso mesmo? Né? Me ressoou bastante em mim a maneira que você colocou, e faz todo
sentido, porque quando você faz esse tipo de exercício, você diminui drasticamente o ruído que acontece na comunicação natural, mesmo na nossa língua, né? Na nossa língua, existe ruído o tempo todo. Então, esse tipo de conferência que a gente chama de check-in em comunicação não violenta, acho que tem muito aí o que você mencionou, né? Achei bem interessante essa ideia e vai enriquecer muito as aulas dos professores que estiverem ouvindo aqui. Sobre a sua pergunta, Du, a interação, ela, eu acho que, bom, a gente vai dar várias dicas aqui hoje sobre interativas, né? Mas uma coisa que eu acho que faz muito sentido à medida que nós temos mais familiaridade com o grupo, é mapear onde é que estão as forças e as fraquezas daquele grupo específico, né? E a gente vai perceber que tem alguns alunos que têm uma facilidade maior, têm um empenho maior, e tem outros que têm o inverso, né? É, uma coisa que eu sempre costumava fazer nas aulas era tentar conectar esses opostos, né? Sempre que possível. Aquele aluno que tem uma capacidade, eu não diria capacidade, mas tem um algum tipo de motivação acima, com aquele que está um pouco desmotivado e fazer com que a impressão que eu tenho é que um acaba ajudando um outro, né? Aquele que é mais forte, ele percebe que ele está bem, ele se fica motivado né? Ele sente que o estudo dele, as horas extras de estudo têm dado resultado, porque ele está se sentindo melhor. E aquele que está inferior, ele pode também se sentir motivado a estudar mais, né? E vai aprender durante a interação. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu acho que uma grande fonte de aprendizagem é o próprio aluno, né? O próprio colega, né? Então, assim, eu acho que, respondendo em poucas palavras, acho que é isso que eu falaria sobre o pair work, e qualquer atividade nesse sentido na sala de aula. E sabe o que é interessante? Pensando no que vocês acabaram de falar, é que, na verdade, ao se fazer esse tipo de tarefas que o Sérgio propôs, na verdade, nós estamos ensinando aos nossos alunos como se comunicarem melhor na vida real, né? Eles terem essa noção de que sempre que eles falam algo, eles também podem fazer essas perguntas depois para ter certeza que a pessoa entendeu e que vocês estão em sintonia na conversa, né? Então, acaba sendo algo útil não só para a sala de aula, mas também para a vida, tanto do aluno e do professor também. Ele se acostuma a montar essas atividades, tendo essa noção do falante e do interlocutor, e que também pode ser replicado para a vida, né? O segundo ponto que a gente vai falar, você queria falar alguma coisa, Sérgio? Você falando agora é interessante, né? A gente vai ouvindo um ou outro e certas coisas vão surgindo, né? Eu acho que também tem o lado do professor de tentar gerenciar as expectativas. Então, às vezes a gente espera, né? Que um aluno básico, quando a gente fala, você vai ouvir, né? Ouve o que o seu parceiro respondeu e tenta fazer uma follow-up question. O aluno básico, muitas das vezes, a follow-up question dele vai ser uma palavra, vai ser why, vai ser how, né? Vai ser where. E eu acho que a gente tem que estar pensando que está assim, tá perfeito para aquele nível. Então, também não esperar que o aluno básico vai. Porque tem um grau de espontaneidade aí, né? Você é meu parceiro, você me disse algo, eu tenho que processar o que você falou e tentar pensar numa pergunta extra para conseguir tirar mais de você. Então, muitas das vezes, se o aluno é muito básico, ele não vai conseguir criar uma pergunta muito longa contando que, né, isso depende da espontaneidade do momento. Então, às vezes, é só uma perguntinha simples, mas o que importa é a comunicação vai continuar, né? Então, eu acho que é legal também pensar da perspectiva do professor para não criar expectativas muito altas com relação a essa interação quando o aluno tem um nível muito básico. Muito bem, Sérgio. Outro ponto para a gente trabalhar. Peer teaching, ou seja, quando o aluno ele se torna como se fosse um professor, né? E nós temos dois momentos que nós podemos trabalhar isso. Ou algo que o aluno realmente conhece, por exemplo, ele é um agrônomo, ele é um engenheiro, e ele poderia expor alguma coisa que é da área dele na sala de aula, que aumentaria a confiança dele. E um segundo ponto
passarmos para ele não só essa questão da conversação, mas até de ensinar coisas, né? Um aluno que você sabe que tem um conhecimento sobre alguma coisa, ele poderia passar para os outros, ou conhecimento de mundo, ou conhecimento linguístico. E um segundo momento também é quando um aluno faz alguma pergunta, ao invés de nós respondermos prontamente, perguntar, abrir para a sala, né? Que seria uma outra forma de interação. Alguém poderia explicar para o Joãozinho essa pergunta dele? Alguém sabe a resposta? Alguém arrisca, né? Então, a gente pedir mais dos alunos que eles participem e que assim ele vai interagir. Que aí esse aluno X vai responder para o Joãozinho. É uma forma espontânea e natural durante o processo da aula de que nós consigamos aumentar essa interatividade. O que você acha sobre isso aí, Sérgio? É, nossa, extremamente útil. Principalmente o terceiro exemplo que você menciona, do se envolver, por exemplo, os alunos, né, no processo, tanto no processo de explicação. A gente usa muito, né, na literatura da língua inglesa, aquela coisa do elicit, né, do elicitation, né, você tirar do aluno, né? E eu acho que é uma coisa que eu uso muito com grupos utilizar o conhecimento do grupo, por exemplo, no processo de correção de erro, que a gente chama de error correction, né? Então, na hora que eles estavam interagindo, por exemplo, alguém comete um erro, seja gramatical, seja lexical, então a gente, às vezes, para não interromper o fluxo da atividade, né? Para não atrapalhar o aluno, deixar eles terminarem a atividade, a gente simplesmente anota o erro que foi cometido ou memoriza o erro. Eu gosto de anotar, porque com essa idade eu já não lembro mais nada. Mas anotar o erro que foi cometido e depois, a hora que termina, logo em seguida, a atividade acabou, a gente vai, por exemplo, para a lousa virtual, você está numa sala de aula, você vai para a lousa, você anota, por exemplo, escreve os erros que os alunos cometerem, sem necessariamente nomear, né, esse erro. Aliás, é interessante que a gente não nomeie, né, para não expor ninguém, fulano cometeu esse erro. Então, focar nos erros e depois utilizar o conhecimento do grupo para tentar corrigir aquele erro, né? Porque eu acho que é uma forma de deixar a sua aula mais o que a gente chama de student-centered, né? E menos teacher-centered. Então, assim, não é só o professor que tem todo aquele conhecimento para corrigir os erros que estão na lousa, mas muitos alunos que estão lá, eles podem perceber o erro e já sugerir uma correção para o erro. Então, esse terceiro exemplo que você menciona é algo que eu uso com muita frequência nas aulas. Ivan, às vezes nós notamos na nossa turma que algum aluno ele não participa nunca, né? Sempre ele prefere ficar na dele, no cantinho dele. E às vezes, como professor, para tentar ajudar, nós começamos a chamar toda hora esse aluno, sem perceber, querendo ajudar. Aí sempre que a gente vai querer um exemplo ou querer algo diferente na sala de aula, a gente chama esse aluno, né? O tempo todo, inconscientemente, com essa ideia, na turma B, o aluno X, eu preciso dar uma atenção especial. Como é que você vê isso aí e como é que nós poderíamos equilibrar essa questão de, tipo, ajudar ao aluno e, sem perceber, não estarmos o tempo todo somente chamando ele, né? Que aí você acaba criando até uma disparidade na turma. Todo mundo vai perceber que, tipo, o professor só chama o Joãozinho e o Joãozinho ainda fica incomodado porque ele fala, o professor só me chama. Eu acho que tem que ter cuidado, de fato, porque algumas pessoas são tímidas e não que elas não saibam, mas elas não querem compartilhar, elas se sentem, não querem ser o centro da atenção e coisas simples como é, responder uma pergunta ou se colocar numa situação de destaque, muito entre aspas, né? Isso causa um estresse danado no aluno. Então, se a gente não entende isso e a gente força uma situação, pode criar uma situação que esse aluno pode ficar desanimado. Eu lembro que em um dos episódios, eu acho que, inclusive, não sei se foi no episódio da comunicação não violenta, eu também não lembro se foi o Sérgio ou se foi você do que falou, dessa importância de vez por outra, quando nós sentimos que um aluno ele não participa muito, ele não fala muito, mas por outro lado não tem problemas com as notas, ele produz as coisas dele, mas de uma maneira mais quieta, de chamar uma conversa one-on-one com esse aluno né, perguntar se ele fazer algumas perguntas cuidadosas, mas tentar entender se ele não participa porque ele é muito tímido, se tem alguma coisa que a gente possa fazer, se tem algum tipo de atividade que ele se sente mais à vontade em participar. E aí, é claro, nós vamos tentar
privilegiar. É claro que é muita informação. A gente está falando de um aluno, a gente tem centenas de alunos, né? Mas vale a pena olhar para esses, para que eles também não se sintam excluídos do processo. E eu falo por mim, eu sou uma pessoa extremamente tímida em sala de aula, quando eu sou aluno. E eu, muitas vezes, eu tenho coisas que eu gostaria de compartilhar, mas eu não compartilho, eu prefiro ficar quieto. E meus colegas vão compartilhando e eu fico ouvindo. Eu sou uma pessoa assim. É, não gosto de estar no meio da discussão normalmente. E eu sei que eu perco muito com isso, porque eu poderia trazer ideias que poderiam sustentar algum argumento. Então, acho que esse bate-papo seria muito importante. Acho que não deve, acho que a gente tem que ter muito cuidado para não ficar forçando uma interação que não é bem-vinda. E acho que à medida que a gente vai conhecendo o grupo, a gente vai localizando esses alunos que precisam de um abraço, de um cuidado especial, de um bate-papo, né? É o momento que o professor ele chega mais próximo, se é que é possível dizer isso, de um amigo, né? E aí existe uma interação humana, não só profissional, eu acho. Interessante, Ivan, agora que você falou desse ponto aí, de nós como alunos, né? Eu também, olha que incrível, eu sou extremamente tímido e eu prefiro não participar. Interessante, né? Como professor, a gente cobra dos alunos, tem toda essa dinâmica, tipo assim, eu sou uma pessoa como professor e outra diametralmente oposta como aluno. Como aluno, eu também prefiro ficar mais na minha e eu sou muito reflexivo, né? Então, eu fico pensando muito sobre o que se está sendo falado e tal, e como eu gosto de ter esse tempo para processar, eu acabo não participando todo o tempo. Como é que você é como aluno, Sérgio? Vocês falando agora me lembrou daquela abordagem que se chama silent period, né, na literatura, do que você dá mais tempo para o aluno poder receber input antes de você exigir output. E vocês falando assim me fez pensar, o Du mesmo comentou que ele precisa de mais tempo para processar. E quando eu acho que é aí que a gente tem um problema hoje, né? Porque a gente vive nessa era de que a aula tem que ser extremamente comunicativa, então você tem que tentar tirar do aluno muito no primeiro dia. E às vezes o que o aluno precisa é mais input. Eu estava lendo, eu terminei de ler um livro, fazer um curso e participar de um livro que chama, baseado num livro que eu estava lendo aqui no meu Kindle, que chama Common Ground, Bridging the Gap Between Second Language Acquisition in the Classroom, uma coisa assim, preciso confirmar o nome, mas é alguma coisa assim. E os autores, as autoras, falam que para a gente soa óbvio, né? Uma vez que alguém aponta que não tem output sem input. Né? A gente não consegue falar russo porque a gente não recebeu input em russo. Então, né, não se espera que a gente vai conseguir produzir alguma coisa em russo. E ouvindo o Du falar agora dessa questão de que ele precisa mais tempo para processar, eu vejo que tem aluno que precisa de muito mais tempo para processar o input que você está dando. Só que a gente vive nessa era, né, de que você deu input, você quer 2 minutos depois que o aluno te dá output, baseado naquele input que você proveu. Então, eu acho que a gente também tem que tentar respeitar isso. Às vezes o aluno ele não vai produzir tanto naquela aula quanto a gente espera, porque ele precisa de mais tempo para processar aquele input. Faz todo sentido. Eu me lembro, por exemplo, de uma aula que o Ivan deu há milhares de anos atrás. E eu era aluno do Ivan, e o Ivan contrastou o uso do will, going to e o ing. A hora que eu vi aquilo na lousa, sabe aquelas, né? A gente tem aquelas memórias, né? Eu fiquei assim, uau, né? Que eu vi aquelas três diferenças. Então, assim, é algo que eu precisei de muito tempo para processar. Muito provavelmente, se o Ivan tivesse dado uma atividade logo em seguida, exigindo que a gente usasse as três formas, né, os três tipos de formas de expressar futuro, numa atividade comunicativa, eu teria travado de cara. Eu não teria conseguido produzir, porque meu cérebro estava assim ainda. E agora? O will vai ser going to, vai ser ing. Porque quando eu entendi aquilo em nível intelectual, eu entendi a diferença. Mas, né, você entender intelectualmente a diferença de um e conseguir usar aquilo em real time na fala é algo completamente diferente. Eu acho que a gente também tem que ser cuidadoso nesse sentido, né? De entender que às vezes tem alunos que vão precisar de mais tempo. Por outro lado, tem alunos, né, do que eles gostam de começar, assim que eles recebem o input, eles já gostam de começar a experimentar com aquilo. Geralmente os mais extrovertidos. Então, eu acho que também a gente tem que tentar acomodar, dentro do possível, esses dois tipos de personalidades, dois tipos de perfis. E qual que é o seu perfil, Sérgio? Como é que você é como aluno?
Não respondi a pergunta, né? Mas não estava me esquivando, não, viu? Não foi político. Olha, eu acho que eu sou meio termo hoje. Antigamente eu era muito mais igual o Ivan descreveu, de não tentar interagir. Mas é interessante que hoje, a hora que eu vejo alguém fazer uma pergunta e todo mundo ficar quieto e um olhar para a cara do outro, eu me sinto com vontade de responder. Eu falo assim, porque eu me coloco no lugar da pessoa que está lá na frente também. Então, se eu estou num lugar que alguém toma a frente, eu fico feliz. Ótimo, né? Pode responder, não tem problema nenhum, responde. Mas eu vejo que ninguém responde, então eu me sinto compelido a responder, porque eu falo assim, coitada, a pessoa fez a pergunta e ninguém participou, ninguém respondeu. Então hoje eu diria que eu sou um meio termo do. Eu também, Sérgio. Eu fico com. Como a gente é professor, né? A gente já sabe como é que é estar do outro lado. Quando tem aquele silêncio ensurdecedor que a gente fala, né? Eu também falar, deixa eu falar qualquer coisa. Às vezes eu não estou preparado para dar alguma resposta, mas eu já emendo, bem, e já sai alguma coisa ali para dar um apoio ao professor, né? E Sérgio, aí ó, olha que legal o ciclo. No começo do nosso episódio, você falou sobre preparar tarefas para aprimorar a interação entre os alunos. E tirando a sala de aula, qual que é a sua ideia sobre criar projetos colaborativos, que assim todos os alunos eles vão conhecer melhor um ao outro, vão ser obrigados a interagirem entre eles, e às vezes um projeto que eles podem fazer parte em aula e parte fora de aula, mas é justamente não somente ter a interação na sala de aula, você fomentar a interação fora da sala de aula que vai trazer resultados dentro da sala de aula. O que você acha sobre preparação de projetos colaborativos durante o semestre para melhorar a interação dos alunos? Eu acho extremamente positivo, e quando a gente pensa em comunicação, né, geralmente a gente associa a comunicação com a fala, né, com a parte de speaking. E hoje a gente se comunica muito através da escrita, né? Então, todo mundo que, por exemplo, usa o WhatsApp acaba enviando mensagem de voz, mas também escreve. Então, quando o pessoal fala que a gente não escreve hoje, pode ser que a gente não escreva textos, né? Textos longos com tanta frequência. Mas escrever a gente escreve bastante, principalmente em mídias sociais. Uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, e eu vejo hoje muitos professores usarem Google Classroom, né? Porque é gratuito e você coloca todos os seus alunos lá, fica tudo centralizado. É você tentar continuar essa interação que iniciou na sala de aula, mas através da escrita. Então, por exemplo, você colocar uma pergunta e o pessoal poder interagir, ou você criar uma tarefa, por exemplo, em que envolva que eles tenham que escrever. Então, eu acho assim, escrever também é uma forma de comunicação, óbvio, e eu acho que a gente consegue fazer isso. Eu acho, às vezes, chega a ser até interessante, porque na sala de aula, às vezes é tudo muito rápido, né? Mesmo a gente ainda dando um tempo, né? Tem um período para o aluno se preparar para o task, ainda assim, né? Tudo é muito rápido. Mas em casa, quando ele tem a oportunidade de sentar e pensar como eu vou escrever isso, né? Refletir, eu acho que é bastante positivo. Então, eu acho que, número um, dá sim para continuar mantendo essa interação fora da sala de aula, focando não só na parte de speaking, mas também na parte de escrita, que é algo que a gente faz. E eu acho que o mais importante é que o aluno vai ter um tempo para poder pensar o que ele vai escrever, como ele vai desenvolver a ideia. Então, eu acho que, com certeza, é extremamente possível e benéfico. Ivan, você que trabalha muito com a questão de intercâmbio, eu acho que eu penso assim sobre intercâmbio, Ivan. Imagine, você está mandando um aluno para ficar um mês na Inglaterra, nos Estados Unidos, Canadá. O desafio da escola, ela vai receber alguém que ela nunca viu antes, vai ter o primeiro dia de aula, com um grupo de pessoas totalmente diferentes, alguém de Israel, alguém da China, alguém, sei lá, de lugares bem diferentes, totalmente diferentes, com um professor que não fala a língua dos alunos que estão ali, e ele vai ter que trabalhar muito essa questão da interação. E essa parte de projetos, normalmente quando você faz esse intercâmbio, as escolas sempre têm algum projeto que visa interagir o aluno. Você que trabalha muito com essa escola, com escolas no exterior e tal, como é que você vê essa questão de... Você acha que dá muito certo, que lá fora eles conseguem, com alunos totalmente diferentes, em pouco tempo, trabalharem com essa questão de colaboração? E se você acha que nós poderíamos implementar mais projetos durante o semestre com nossos alunos aqui no Brasil? Eu acho que
Eu acho que os projetos colaborativos eles são extremamente importantes no ambiente internacional, principalmente porque, como você falou, uma escola internacional recebe alunos que cujos países nem sempre estão em bons termos, né? Por exemplo, a escola recebe russos e ucranianos, né? Recebe israelenses e de outros lugares também. Recebe brasileiros e argentinos, né? Não que nós temos, nós estamos em guerra com a Argentina, mas sempre tem, né? Como a gente sabe, as conversinhas. E, e a raiz do intercâmbio, né? Desde do surgimento do intercâmbio pós Segunda Guerra, a ideia sempre foi colocar pessoas de culturas diferentes para que se conhecessem, porque se nós conhecermos melhor o nosso próximo, dificilmente a gente vai querer fazer mal para ele. A paz é o fundamento, é a origem de onde surgiu o intercâmbio, né? Pelo menos a busca pela paz. E a escola, dentro de uma escola que trabalha com alunos assim, ela tem que ter essa mesma mentalidade. Ela tem que ser um ambiente pacífico, feliz, promover esse encontro de ideias e culturas num ambiente seguro e daí, quando esses alunos voltarem para suas casas, eles tenham coisas boas para falar desses supostos inimigos criados pelas pessoas que não vão para a guerra, na verdade, né? Tendo dito isso, eu posso citar dois tipos de projetos que eu vejo acontecer em escolas. Eu vou citar três tipos de projetos que eu vejo acontecer em escolas internacionais, principalmente no Canadá, onde eu trabalho com mais frequência, né? Eh, os alunos que vão para ficar num período um pouco maior, principalmente, eles são sempre incentivados a trabalharem num projeto de divulgação da escola, como se fosse uma school magazine ou alguma coisa nesse sentido. Então, chegou um aluno novo, e aí, né, como a gente sabe, é um ambiente onde chega e sai gente com muita frequência. Chegou um aluno novo, tem uma posição na vaga de entrevistador, então ele é convidado, ele não é forçado, ele é convidado a cuidar dessa parte da revista. Uma revista também, entre aspas, porque é um projeto online, feito em PDF hoje em dia, e aí esse aluno ele vai ser responsável por entrevistar alguém na escola ou algum aluno, ele é ajudado com as perguntas, e aí ele vai transcrever essa entrevista e fazer a sua colaboração para essa publicação que é ongoing, né? Está sempre acontecendo, todo mês tem, e ele vai ter o nome dele assinado ali naquela matéria, né? Então, esse é um projeto muito legal, que é a longo prazo e que funciona muito bem. E todo mês tem lá o nome da escola News, né? Pega o nome da escola, CLLC News, por exemplo, que é o caso, né? Ou newsletters, ou coisa do tipo. E aí tem as novidades. Então, esse é um projeto interessante. Outro projeto bem legal é um projeto de voluntariado. É, mesmo em países bem desenvolvidos como o Canadá, tem havido um grande número, atualmente, um grande número de homeless, né? De pessoas desamparadas, pessoas que estão, como que nós falamos isso em português? Pessoas desabrigadas, né? Então, a escola como um todo faz um esforço coletivo para apoiar, seja com comida, seja com roupa. Então, é um momento que existe, né? Agora no verão é mais tranquilo, mas o inverno vai chegando, já existe todo um cronograma de atividades e cada um é responsável por alguma coisa, e esses alunos vão nas outras salas e vão divulgar o projeto. Obviamente tem que ser em inglês, né? Então, esse é um outro projeto também que é um pouco mais pontual, ele não acontece todos os meses do ano, mas ele é muito importante. E aí, projetos colaborativos do dia a dia, como, por exemplo, Mystery Solving, né? Então, o professor traz para a sala de aula um mistério, um problema, que esses alunos, divididos em grupos de nacionalidades
diversificadas vão ter que se comunicar em inglês para propor soluções, né? E no final tem aí quem ganhou não precisa pagar o café ou coisa do tipo. Enfim, é bem legal. Então, isso é o que vem em mente agora e acho que dá para replicar muitas dessas coisas aqui nas escolas brasileiras também. Muito legal, Ivan. O que deu para perceber aqui é que esse tópico é apaixonante, né? Então eu sugiro para vocês que vocês acham da gente fazer a parte 2, que nós tínhamos elencado aqui 10 tópicos para trabalharmos e a gente não saiu bem nem do segundo ainda. Eu acho que a gente tem bastante coisa a colaborar para mais um episódio. Então nós ficamos contentes de gravar esse episódio aqui hoje e gostaríamos de saber de vocês, professores e alunos, como é que vocês fazem para melhorar essa questão da interação entre os alunos e nos aguardem que nós voltamos com mais um segundo episódio sobre esse assunto. Muito obrigado. Obrigado, Jânio. Um Perfeito. abraço. Abraço, até mais.